Olá a todos. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, amados do nosso grupo Monte Sião. Quero trazer uma palavra breve e que nós possamos estar nos fortalecendo realmente, né? Com a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3 fala que os tempos são, os últimos dias serão dias difíceis. Diz assim, sabe, porém, o seguinte, nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Nós sabemos que os dias são dias realmente difíceis. Todos nós que acompanhamos as notícias, né, vemos as coisas ficarem cada vez mais complicadas, muitas pessoas assustadas, muitas pessoas com medo. E eu queria hoje à noite propor algo para vocês. A palavra de Deus também fala aqui Filipenses capítulo 4, fala o seguinte, versículo 6, não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Alguém pode dizer, né? E eu comecei assim, sim, assim mesmo, sem nem sequer orar, porque isso está aqui dentro, sabe, fervilhando aqui dentro. E eu quero compartilhar com vocês, e eu peço que Deus me dê graça, que o Espírito Santo, que seja Ele a falar, mas quando alguém que está numa situação muito difícil ouve uma palavra assim, muitas vezes a pessoa se rebela até com quem fala. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração. Eu já vi pessoas dizendo, mas eu já orei, não adiantou nada, não aconteceu nada. Apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, no meio da luta, a paz de Cristo vai nos guardar. Vai guardar nossa mente e o nosso coração. Mas como eu chego nisto? Como eu consigo chegar nesse ponto de não me inquietar com nada? Todos nós temos aflições no mundo. Todos nós temos aflições. Como é que eu faço? E eu gostaria de lembrar para nós aqui um acontecimento que está descrito em Atos 12, do versículo 1 ao 12. O apóstolo Pedro foi preso por Herodes e ele foi preso, ele tinha 16 guardas em volta dele, guardando na prisão. E o projeto de Herodes era matá-lo no dia seguinte. E a igreja em Jerusalém orava. Eles oravam. Eles não sugeriam a resposta a Deus, eles não tinham ideia do que Deus faria. Eles oravam por solução, eles oravam por livramento, eles buscavam o Pai e oravam. Enquanto eles oravam, Deus mandou um anjo que entrou num lugar onde ninguém podia entrar. 16 soldados dormindo, Pedro no meio deles lá, o anjo entra, os soldados dormindo, o anjo dá instrução a Pedro e tira Pedro de dentro daquela prisão, de uma maneira sobrenatural. Aí você diz, sim, mas era Pedro, sim, mas eram os primeiros apóstolos. Sim, concordo com você. A vida de Pedro era muito importante naquele momento. Ele não podia morrer. Por quê? Porque ele era o que estava puxando, vamos dizer assim, todo o movimento
do espírito da vida cristã, ele era, naquele momento, o porta-voz. Então, Deus, sim, reconhecemos isso, mas também sabemos, lá em Hebreus, no capítulo 1, que os anjos, eles são espíritos que estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Há anjos a nosso serviço. Então, se nós nos mantivermos orando nesses tempos difíceis, buscando que Deus nos dê a solução, ele vai nos dar a solução, e a solução que ele tem é sempre melhor. Ele pode enviar um anjo, ele pode mudar uma circunstância, Deus pode fazer tantas coisas. Eu tenho para mim, isso é algo assim, que eu tenho essa convicção, que em todo tempo, na Sagrada Escritura, você vai ver, em todo tempo, de lutas, de perseguições, de problemas, sabe? Deus preservou os seus, Deus foi guardando os seus. Não é que não passem por provações, porque as provações são benéficas para nós, elas nos amadurecem, elas amadurecem a nossa fé, elas amadurecem a nossa perseverança, mas assim, essas provações que nós passamos, elas são benéficas para nós. Mas as situações no mundo, há um contexto dos tempos difíceis, dos quais Deus nos preserva e nos concede a paz, desde que nós estejamos mantendo a nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele. Então, no caso de Pedro aqui, a igreja orava, não sabia o que Deus ia fazer. Deus enviou um anjo e libertou Pedro. Talvez Deus pode enviar um anjo, se você, não, mas você fica firme no Senhor. Então alguém pode dizer, mas como que eu vou me manter sincronizado? Como que eu vou me manter nessa posição de estar orando e me mantendo em oração para que Deus me envie o socorro? Olha só, se você vai ver desde a história do povo no Egito, enquanto Deus mandava o juízo sobre o Egito, o povo estava guardado. E em muitas outras circunstâncias, Deus guardou o seu povo. Eu não estou falando daquelas pessoas, dos profetas, pessoas tipo Daniel e outros, não estou falando desses. Estou falando de povo, de pessoas como eu, pessoas comuns, que Deus guardou em tempos de grande tribulação, em tempos de tempestades, mas o povo de Deus estava guardado, o povo guardado. Então, a nossa parte é nos mantermos em sintonia com o Senhor, nos mantermos em comunhão com o Senhor, porque isso vai gerar, sabe, a resposta da parte de Deus. Ele pode nos dar a instrução de uma saída, nos mostrar, seja em sonho, na maneira como Ele quiser escolher, né? Mas Ele vai fazer a sua vontade a nosso respeito, que é sempre boa, agradável e perfeita. E ele preserva o seu povo. Sim, o Senhor preserva o seu povo. O Salmo 91, eu não vou abrir aqui, mas chega a dizer que o Senhor te livra do laço do passarinheiro e que você verá o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer com os ímpios. Então, essa sintonia, aqui mesmo na sequência de Filipenses 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo. Eu tenho uma outra tradução aqui, diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, veja só, essa busca pela paz, ela passa por uma instrução que está em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? Pensando naquelas coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, honrosas, virtuosas. Coisas que mereçam louvor. Em outras palavras, tire o foco dos tempos difíceis e das coisas difíceis e foque no Senhor. Foque naquelas coisas que a palavra de Deus mostra que são palavras, que são coisas honrosas, justas, nobres, verdadeiras. Por quê? Porque fazendo isso nós
nos ocupamos com o Senhor. Há muitas outras maneiras, evidentemente, esta é uma delas. Nós nos ocupamos com o Senhor. E esse ocupar-se com o Senhor vai gerar, então, a constante comunicação com Ele. E o resultado disso é que a paz de Cristo guarda a nossa mente e o nosso coração. E nós podemos, em todos os momentos, apresentar a Deus as nossas necessidades pela oração. Assim como a igreja em Jerusalém apresentava a sua necessidade pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E Deus ouviu. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele se comprometeu a ser benéfico para conosco, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, quero deixar essa palavra de ânimo a você. Sim, os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, os dias são difíceis. Mas, ao invés de inquietar-se, pense e medite nas promessas de Deus e apresente a Ele todas as necessidades com oração, súplica em ação de graças, sabendo que Ele faz sempre infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós, os que cremos. Que Deus vos abençoe. Lembra, Deus é poderoso para guardar aqueles que nele se refugiam. Deus é poderoso para guardar aqueles que nele se refugiam. Ele protege o seu povo, Ele guarda o seu povo. Se mantivermos a nossa intimidade com o Senhor, se mantivermos a nossa comunhão com o Senhor, Ele dá, sim, ordens aos seus anjos a nosso respeito. E eles nos guardam, sim, porque Deus é fiel. Nós vencemos pelo sangue de Cristo, pela palavra do nosso testemunho e pelas operações do Espírito Santo de Deus, trazendo à nossa mente e ao nosso coração aquilo que Deus tem reservado para nós. O Senhor nos guarda, o Senhor guarda os seus, o Senhor guarda os seus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele guarda os seus, Ele guarda os seus. Mantenhamos a nossa fé, mantenhamos o nosso foco no Filho de Deus, o nosso Salvador, e na busca pela intimidade com o Espírito Santo de Deus, apresentando todas as nossas necessidades em oração. Os tempos são difíceis, sim, mas nesse tempo a glória de Deus se manifesta, a glória de Deus aparece, a glória de Deus resplandece, porque Malaquias, eu vou ler para vocês, para encerrar. Já estou encerrando. Malaquias diz assim, Malaquias 4, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, sabe? A impressão que dá é que o Senhor está parado como o sol do meio-dia. Mas Ele não está parado, Ele está operando, porque Ele está no controle de tudo. E é isso que deve ser a nossa paz. Nosso Pai está no controle de tudo. Aquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como um palho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerrinhos libertos do cevadouro. Amém? As trevas cobrem a terra. Isaías 60 também diz isso. As trevas cobrem a terra, a impiedade cobre a terra, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e ele traz salvação nas suas asas. O Senhor preserva os seus, o Senhor guarda os seus. Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Amém?
Quero deixar essa palavra de ânimo para você. Não desanima. Estuda a palavra, medita na palavra, deixa que ela entre, deixa que ela te transforma. Romanos 12, 2. Deixa a palavra te transformar, deixa a palavra renovar a tua mente. Que essa palavra, ela produza alegria, sabe? Ela produza perseverança, ela produz a esperança e ela faça com que cada um de nós permaneça firme no Senhor, porque o Senhor é fiel para guardar os seus. Amém? O Senhor nos abençoe a todos nós. Que o Senhor te guarde, proteja, que Ele dê ordem aos seus anjos a teu favor. Aquilo que Ele quiser, nós não sabemos, aquilo que Ele quiser, que Ele dê ordem aos seus anjos. E que os seus anjos, Salmo 103, que são magníficos em poder e cumprem as suas ordens, recebam do Pai ordens a teu respeito, a respeito da tua família, da tua casa, do teu futuro. Que o Espírito Santo te revele o propósito que Ele tem para a tua vida. Que você, na identidade de filho, de filha de Deus, receba a confirmação do teu destino, que você possa cumpri-lo, possa cumprir o propósito de Deus. O Senhor diz, bem-aventurado é aquele servo que quando o seu Senhor voltar, encontrar fazendo aquilo que Ele mandou fazer. Que assim seja com todos nós. Deus vos abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo guarda a mente e o coração de todos. Que a cura, os rios que brotam do coração de Yeshua HaMashiach, as fontes, porque todas as nossas fontes estão nele, que as fontes que brotam do coração de Yeshua HaMashiach saciem cada uma das necessidades que você tenha em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso orientador e Ele é o nosso protetor, e Ele nos guarde sempre, para a sua glória e para o seu louvor. Tempos difíceis, mas não nos inquietemos. Vamos trazer tudo ao Senhor em oração. E no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom.